E aí, pessoal, eu Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? A ideia é a gente hoje, né, concluir a nossa discussão sobre o existencialismo, né, fazendo aqui uma breve revisão, né, uma retomada daquilo que foi discutido, né, ao longo de várias aulas, né, cada aula discutindo as influências, alguns dos filósofos, né, de grande importância para o existencialismo. E aí, para a gente concluir, né, essa discussão, a gente vai retomar aqui alguns pontos principais dessa nossa caminhada. E aí, a gente dá seguimento ao nosso conteúdo, tá bom? Então, é importante agora, mais do que nunca, né, fazer uma leitura completa do capítulo novamente, né, para ver, observar pontos que podem ter passado despercebidos, né, para retomar essas reflexões, para reforçar aquilo que já foi trabalhado, tá? E para que as coisas fiquem bem claras, tá? Então, qualquer dúvida que surgir, seja durante a aula ou mesmo durante a leitura, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder assim que possível e aí a gente segue, tá bom? Então vamos lá para nossa aula para a gente poder seguir. Tá? Então a ideia é ser uma aula mais curta, né, para a gente poder citar aqui e retomar algumas das reflexões de maior importância aqui nesse estudo do existencialismo. Então, a primeira questão é que o existencialismo ele é, né, uma corrente filosófica, né, da filosofia contemporânea que se preocupa, né, em compreender assim, a natureza, né, da existência humana, né, entender como a existência humana ela se dá no mundo. Né? Então você vai ter uma série de filósofos que pensaram, né, e discutiram aspectos diferentes e perspectivas diferentes acerca dessa noção da existência humana, de como ela se dá. Tá? Relembrando aí, né, o existencialismo ele sofreu influências, né, de várias correntes e pensadores anteriores. Né, a grande maioria dos existencialistas se localizam ali no século XX, né, na primeira metade do século XX. Mas a influência em relação ao existencialismo ela pode ser buscada lá no século XIX, né, com alguns filósofos chaves, né, algumas correntes filosóficas de grande importância que foram, né, tanto inspiração como influência para o surgimento do, do existencialismo. E aí a gente elenca basicamente aqui três, né? O Kierkegaard, que é considerado aí, né, o pai do existencialismo, né, o Søren Kierkegaard, o Edmund Husserl, né, que também é de grande importância pro existencialismo, e o Nietzsche, né? O Nietzsche também foi um grande influente aí, né, do pensamento existencialista. O Kierkegaard e o Husserl, né, talvez tenham uma predominância em relação aos demais, mas você vai ter uma série de questões que passavam a ser investigadas lá no século XIX e que suscitaram as investigações existencialistas no século XX. Né? Então, por exemplo, a filosofia do Kierkegaard traz aquela ideia, né, fundamental que os existencialistas vão adotar, que é a de que o mundo é dotado de possibilidades, né? O indivíduo, a nossa existência, né, ela é marcada pela contingência, quer dizer, pela incerteza em relação ao futuro. Né? Então, assim, isso é um ponto central da filosofia existencialista. A gente vai perceber isso no Heidegger, a gente vai perceber isso no Sartre e também vamos perceber isso na Simone de Beauvoir. Né? Quando eles colocam, né, o indivíduo, o ser humano, como um ser em que a sua existência, né, ela se atrela literalmente, né, a um universo de possibilidades que vamos dizer assim, que é atribuído a esse indivíduo que vai escolher, que vai lidar com essas possibilidades ao longo da sua vida. Né? Então essa é uma primeira fonte de inspiração muito importante, né, que é o pensamento do Kierkegaard. O Husserl, né, ele vai influenciar de forma bastante profunda o existencialismo por meio lá do desenvolvimento da fenomenologia. Né? E a fenomenologia de Husserl traz justamente a ideia de intencionalidade da consciência. Né? Lembra lá, quando a gente falou sobre fenomenologia, a gente dizia que, para o Husserl, toda consciência é consciência de algo.
né? A consciência por si só ela não se efetivava, né? A consciência sempre era voltada para um objeto. Então quem pensa algo, né? Quem ama algo e assim vai. Então sempre essa consciência ela estaria voltada para esse objeto, né? Já que a consciência por si só ela não se efetivava. E aí os existencialistas eles vão se influenciar, vão se inspirar também nessa perspectiva é, do Russell, né? E vão defender justamente a ideia de que é a intencionalidade da consciência, né? Que permite ao ser humano dar sentido às suas vivências, né? Então, quer dizer, é justamente entender a consciência humana como aberta ao mundo de tal forma que é a partir dessa consciência, essa consciência de algo, essa consciência do ser, essa consciência do estar que dá sentido ao mundo, né, à realidade que cerca a existência humana. Então, aqui a gente tem os dois pilares, de certa forma, do existencialismo. Claro que as influências do existencialismo elas são extremamente amplas, né, mas aqui dois dos grandes pilares. E essas discussões elas foram, vamos dizer assim, né, cada filósofo, Heidegger, o próprio Sartre, a Simone de Beauvoir, eles vão aplicar, né, muito dessa influência em objetos diferenciados, ainda que todos compartilhem um elemento comum que é a existência humana. Né? Então, o Heidegger, pessoal, né, lembrando aí, o Heidegger foi um filósofo alemão, né, que viveu ali entre 1889 e 1976. E o Heidegger ele vai estabelecer principalmente uma relação, né, vai tentar entender a relação do indivíduo e o mundo. Né? E é interessante porque ele vai reforçar aquilo que eu acabei de falar, né? A influência da fenomenologia sobre o existencialismo quando ele diz que o indivíduo ele é um ser no mundo. Né? Não seria na perspectiva de Heidegger, não seria possível compreender o indivíduo sem a sua relação com o mundo e com as outras coisas que no mundo existem. Né? Então, quer dizer, entender o indivíduo necessariamente é entender o indivíduo no mundo. Daí a própria aquela relação que a gente estava falando, né? Da consciência ser a consciência de algo. Né? A ideia de que o ser humano, né? O ser humano como indivíduo sozinho no mundo é inviável na perspectiva de Heidegger, né? Já que o indivíduo não existe sem o outro, né? O indivíduo se faz, né? Em relação ao outro. Não há essa perspectiva essencial, isolada, que permitiria o indivíduo ser sem relação com o mundo. Né? Então é justamente essa ideia, né, que ele coloca, influenciado por esse pensamento da fenomenologia. Né? Então quer dizer, o ser humano ele é resultado de uma relação com o mundo. Uma relação que vamos dizer assim, intrínseca e que é de mão dupla, né? O ser humano, ele a todo momento significa e ressignifica e é ressignificado dentro desse mundo, né? Por isso ele desenvolve o conceito de Dasein, né? Que seria mais ou menos aí o ser aí, né? Então quer dizer, o ser aí é justamente essa perspectiva, né? De o ser humano pensado, né? Como ao indivíduo que estabelece relações com o mundo. E quando eu falo com o mundo, eu estou falando com as coisas e com as pessoas. Então é desse processo que surge, né, que emerge o ser humano, emerge o indivíduo dessa relação contínua, vamos dizer assim, né, de mão dupla, né, entre o ser e o mundo. Né? Esse ser ele é um ser no mundo, ele não é um ser por si só. Ele é o ser no mundo e aí ele se constrói na medida que ele vive, que ele vivencia, que ele se relaciona com as pessoas, com os seres, com as coisas. E aí aqui mais uma nova uma coisa importante aí novamente buscando aí um pouco da influência, por exemplo, do Kierkegaard, é de que na perspectiva de Heidegger, entendendo o ser humano como um ser que se relaciona e que se constitui nessa relação, ele vai definir o ser humano como um projeto. Né? Então o ser humano ele não é acabado, ele é um projeto, ele se constitui
no processo da vivência, né? Quer dizer, não existe uma existência pré-estabelecida, não existe uma essência definida para o ser humano, acabada, né? Na verdade, nós somos aquilo que se constrói ao longo da vida, né? Ao longo das vivências, ao longo das nossas relações interpessoais. Então nós vamos nos construindo, significando, por exemplo, que o indivíduo ele hoje ele é algo, mas amanhã ele pode ser outra coisa, né? Ou seja, não há uma ideia de essência humana definida, caracterizada, acabada. Olha, o ser humano é isso e acabou. Não, né? Aqui você não, essa questão ela fica em aberto. E o ser humano então, ele ao longo da vida ele vai se relacionando, ele vai absorvendo influência, ele vai influenciando, ele vai significando o mundo, ele vai ressignificando, e aí é nesse processo que o ser humano se constitui, né? Então por isso que ele diz, ele é um projeto porque não é acabado, né? Se houvesse uma definição acabada, pronta, absoluta, não haveria projeto, porque não haveria possibilidade de transformações, de mudanças, de recuos e avanços, né? Então, por isso, nós estamos a todo momento mudando, né? Então, a gente recebe influência, a gente influencia, a gente repensa nossas posições, a gente assume novas posições e assim nós vamos vivendo, né? Então, ao longo da vida que esse projeto que é o ser humano, ele vai se constituindo, não existe uma essência precedente, né? E aí a gente pode até mesmo fazer aqui um link, né, com o pensamento do Sartre, quando o Sartre diz que a existência precede a essência, ou seja, não existe na perspectiva existencialista uma essência anterior que defina o que é o homem, o que é o ser humano, o que significa ser humano. Essa essência ela é construída ao longo da vida a partir das relações e das escolhas que nós fazemos, né? No caso aqui do pensamento do Sartre. E aí, entendendo o ser humano como um projeto que se constitui ao longo da vida, o Heidegger diferencia então a existência inautêntica ou imprópria, que ele chama, e a existência autêntica ou a existência própria, né? Então, qual seria aí a diferença de uma coisa para outra, para a gente poder entender um pouco do pensamento do Heidegger? Na existência inautêntica, né, as pessoas elas se relacionariam de maneira superficial com os outros, com as coisas, com o mundo de maneira geral. Então, ela ignora a sua própria existência e ignora a finitude, né, que é a ideia de que nós temos um fim, né, de que a existência humana ela tem um fim. Então, na existência inautêntica, a pessoa não teria consciência dessa finitude. Ela não se relaciona de forma profunda, né, com as coisas e as pessoas. Ela simplesmente reproduz aquilo que todos dizem, aquilo que todos fazem, aquilo que é colocado para ela de forma completamente inconsciente. Então ela está ali apenas reproduzindo sem ter consciência da própria existência, sem ter ideia, né, do que significa existir, né? E aí o Heidegger vai e propõe, em oposição a essa existência inautêntica, ele traz a existência autêntica, que seria o inverso, né? Então, quando o ser humano ele toma consciência da sua finitude, quer dizer, o seu curto espaço de tempo, afinal de contas a vida ela é bem curta, né? Ele então passa, né, vamos dizer assim, a existir de fato, porque ele é colocado, né, ele se coloca diante de si próprio, né? Quando ele pensa essa finitude, quando ele tem consciência dessa existência, quando ele sabe que haverá um momento em que ele não existirá mais, ele então é dotado do sentimento da angústia, né? Que aqui a gente também já pode voltar um pouco lá em relação ao Kierkegaard, que também pensa a questão da angústia. O que é a angústia? A angústia é o medo da possibilidade, daquilo que pode ou que não pode ocorrer, daquilo que vai ou não acontecer, vai ou não se concretizar. Então, o ser humano, quando ele toma consciência da sua finitude, ele tem consciência da morte, ele tem consciência da sua própria existência, então ele passa a existir de forma autêntica, né? De forma que ele passa a viver, né? Vamos dizer assim, voltando-se para si, certo?
mesmo, e aí ele passa, né, ele é dotado desse sentimento de angústia, que é justamente a incerteza do, do futuro, né? A única certeza aí no caso é a morte, né? Então é a angústia da morte, a consciência da finitude que vai mover, né, essa existência autêntica. E aí é importante lembrar que dentro dessa concepção o, o, o futuro ele é completamente incerto, né? E ele vai depender necessariamente das escolhas, né, das ações que são tomadas ao longo da vida. Então esse, de maneira geral, bem geral, é o pensamento do Heidegger, né? E aí o Sartre. Sartre também de grande importância, provavelmente vamos dizer assim, o filósofo central do existencialismo, até porque foi o Sartre que traz, né, as definições do que é o existencialismo, o que se defendia nessa corrente, e aí passa a aglutinar ali em volta dele, né, de certa forma, ali uma certa centralidade, né, no pensamento existencialista. Então, o Sartre foi um filósofo francês, veio entre 1905 e 1980, e ele traz uma questão fundamental, que é a questão da liberdade, né, no ser humano. E essa questão ela é central no pensamento de... Enquanto que, se a gente pensar, né, o Heidegger, enquanto o Heidegger vai pensar a questão do indivíduo, né, a construção do indivíduo ao longo da vida, o Sartre vai pensar, por exemplo, a questão da liberdade, né, como é que isso vai estar atrelado à existência humana. E aí vem a frase que a gente já citou, né, que é: a existência precede a essência. O que é que o Sartre queria dizer com isso? Primeiro, que não existe uma essência definida para o ser humano, né? Então, não existe uma definição prévia, né, que determine aquilo que o ser humano vai ser ou é, né? Primeiro se existe, né? E aí depois disso é que se vai construir essa essência que vai construir aquilo o que o ser é, né? Então, essa é uma primeira perspectiva dessa frase, né? Do que o Sartre está propondo com isso. Em seguida, que a consciência ela não é uma substância independente, né? Ela é um visar no mundo, né? Como eu falei, é algo que se volta para o mundo, né? É uma atividade que dá sentido às coisas. Então, ela não existe, né, vamos dizer assim, dissociada da sua relação com o mundo. Como eu falei, a consciência e o sentido do mundo surgem ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, algo que está intimamente vinculado de tal forma que a consciência e o mundo eles voltam-se para si ao mesmo tempo, né? Como eu falei, não há a essência humana estabelecida, porque o ser humano ele é um ser extremamente plural, né? Constituído a partir daquilo que ele vive e não por uma noção pré-determinada, estabelecida anterior à sua vivência, né? Ninguém nasce determinado a ser nada, né? Na verdade, nós nascemos e um leque de possibilidades se abre, né? Claro que o contexto social, cultural, histórico, tudo isso vai interferir, vai definir aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso ser, né? Isso é importante ter em mente, porque às vezes quando se pensa a filosofia de Sartre e se pensa assim, mas o indivíduo pode ser o que ele quiser, ele é responsável pelas escolhas que ele faz parecer que a todos os indivíduos as escolhas elas são exatamente iguais, né? Como se todos pudessem ser literalmente tudo. E aqui é importante destacar que o contexto histórico, enfim, né, o contexto social, econômico, cultural no qual se vive também interfere aquilo que é mais possível do que as outras coisas. Né? Então, quer dizer, o que o Sartre quer colocar é justamente isso, que ninguém nasce pré-definido. Né? Constitui-se ao longo da vida, né? A partir das vivências, a partir das nossas ações, a partir das nossas escolhas. E aí é até interessante porque vem aqui novamente um aspecto muito importante da filosofia do Sartre, que é essa ideia de que o ser humano ele é o que faz de si. Né? Lembrando novamente, é importante destacar que existem, né, condições que fogem vamos dizer assim, a força humana, né, que foge completamente do nosso controle, mas de maneira geral o que o Sartre coloca é que o indivíduo ele é responsável pelo seu destino, né? Então,
as escolhas, as coisas ocorrem, elas acontecem a todo momento e eu escolho como eu vou agir e reagir frente a essas situações, né? Dentro desse panorama, né, então eu sou responsável por aquilo que eu me torno, né, já que fui eu que escolhi, fui eu que decidi, fui eu que agi, e assim eu vou me constituindo como ser humano, né, vou constituindo a minha essência. E dentro desse pensamento, o Sartre coloca justamente o seguinte: ora, se o indivíduo escolhe, né, se todo momento ele está decidindo, ele é responsável por aquilo que ele faz, ele não consegue fugir disso. Né, de tal forma, então, que a gente, nós seres humanos, né, um elemento centrado na existência humana seria a liberdade. Né? Então, o elemento central da existência humana, diferentemente de todos os outros animais, seria a liberdade. Porque nós estaríamos condenados a ser livres, no sentido de que nós a todo momento escolhemos, né? A todo momento, de tal forma que nós não conseguimos não escolher, porque mesmo quando nós escolhemos, nós já estamos, né, tomando uma decisão, assumindo uma determinada postura. Então, o ser humano ele não conseguiria fugir dessa condição, que é a liberdade e o poder de escolher. Né? Então, o ser humano ele tem sempre a oportunidade de escolher, se a gente repensar, né, no sentido mais amplo, dentro de condições sociais, econômicas, culturais, históricas até razoavelmente limitadas, o ser humano ele tem a condição de escolher, né, mesmo quando ele não quer escolher. Então, se o ser humano ele abdica da escolha, essa em si já é uma escolha. Né? Então, o ser humano não conseguiria fugir dessa característica que é a liberdade. Então, o Sartre, né, ele é, como eu falei, né, o pensamento central é um dos que vai mais simbolizar aqui, né, de certa forma, o pensamento existencialista. E aí, por último, a gente tem a Simone de Beauvoir, a gente já falou dela, né, e aí, para a gente concluir, a gente vai retomar algumas questões. Né? Então, a Simone de Beauvoir, né, foi filósofa francesa, né, que viveu ali entre 1908 até 1986, foi muito próxima do Sartre, teve um relacionamento contínuo aí praticamente com o Sartre durante quase toda a vida, e ambos, né, vão se influenciar bastante. A Simone de Beauvoir vai centrar sua reflexão acerca principalmente da condição da mulher. Dentro de uma perspectiva existencialista, ela vai trazer justamente essa reflexão acerca da mulher na sociedade ocidental e passa, né, a se tornar, né, ela se tornou um elemento central do pensamento existencialista e, no caso, também foi em grande influência para o feminismo, tanto lá na década de 50, quando ela lança, né, o livro O Segundo Sexo, que é o livro, vamos dizer assim, a obra-prima ali, né, o principal livro dela, como até os dias atuais, né, então a Simone de Beauvoir ela continua ainda hoje influenciando bastante o movimento feminista. Então, olha só, o que ela vai determinar, o que ela vai discutir dentro dessa perspectiva? Ela vai justamente pensar como, né, a organização social de maneira geral, né, ao longo da história, dentro de todo um contexto cultural, determinou os padrões comportamentais às mulheres. Então, quer dizer, o que ela está colocando é justamente isso, né? Porque lembra que eu falei, né? A existência ela precede a essência. Então, não existiria, né, uma essência que definisse o que é a mulher, né? O que é a mulher. Então, se essa essência ela não existe, ela foi construída. E aí a intenção dela é justamente essa, né? Entender como se dá essa construção, né? Que elementos levaram à construção de uma condição de opressão, né, sobre as mulheres. Então, aqui a gente vê, né, fortemente a presença existencialista dentro do pensamento da Simone de Beauvoir. E aí ela, claro que o livro é bastante amplo, né? Ele traz em várias discussões, né, a respeito dos mitos, as mentiras e os mitos sobre as questões das mulheres e tal, e depois ela vai trazer uma série de reflexões importantíssimas sobre a questão da identidade de gênero e tudo mais. Então, é um livro bastante rico, mas aqui o que a gente vai discutir? Ela vai trazer justamente a ideia de que a mulher não pode ser definida única. Na verdade, os gêneros, né, de maneira geral, não podem ser definidos de maneira fundamental apenas atrelando a sua
essência, vamos assim dizer, a uma condição biológica, né? A uma questão de nascimento. Então não seria aí o órgão sexual, não seria, né, a questão genética que estabeleceria essa identidade, né? E aí ela vai fazer justamente essa divisão entre o que é sexo, o que é gênero, né? Já que, como eu falei, ela, na concepção dela, você não se pode definir um ser único exclusivamente pelo seu órgão genital e tudo mais. Então ela vai colocar justamente que o sexo, né, seria aquilo que é definido biologicamente, né, ou seja, anatomicamente, ou seja, na perspectiva dela, a relação entre o sexo é entre macho e fêmea, né? Então, e isso estaria atrelado, né, prioritariamente à questão mesmo anatômica, né, a questão do órgão em si, tá? Em compensação, né, isso não seria suficiente para definir, por exemplo, porque que as mulheres vivem em uma sociedade opressora, né, numa condição de opressão constante e, enfim, desigual. Então, ela vai buscar a construção social em torno disso. E aí ela vai definir que, além do sexo, você vai ter o gênero, né, que seria aquilo que é estabelecido socialmente, a partir daquilo o que a sociedade como um todo constrói e que determina dentro dessa sociedade o que significa ser mulher ou ser homem. E aí a gente retorna, né, ao elemento fundamental do pensamento da Simone de Beauvoir, que é aquela história lá, né, ninguém nasce mulher, né, não se nasce mulher, né, torna-se mulher, justamente porque ela vai trazer justamente isso. Se a gente fizer uma analogia, né, e a gente pegar, por exemplo, a frase do Sartre que diz a existência precede a essência, né, o que ele quer dizer é justamente isso, né, quando ela diz não se nasce mulher, ela está dizendo que a mulher não seria uma essência, né? Ou seja, a existência ela precede a essência. Não existe uma essência, não existiria na concepção da Simone de Beauvoir uma essência do que é ser mulher, né? Essa ideia ela constrói-se ao longo da vida socialmente por meio de uma série de comportamentos, valores, padrões, enfim, por meio da cultura, educação, que vão estabelecendo, né, de maneira constante ao longo do tempo as definições daquilo que significa ser ou não ser mulher, ser homem ou não ser homem. Então, isso é um aspecto profundo do pensamento da Simone de Beauvoir, né? Quer dizer, a mulher, ela torna-se, né? Porque ela, no caso aqui, não se nasce mulher, né? Tornaria-se ao longo da vida a partir de determinados comportamentos, padrões e valores que vão sendo reproduzidos. Ou seja, o que é ser mulher, por exemplo, hoje não necessariamente está ligado ao que era ser mulher há, sei lá, um milênio atrás, né? Então, quer dizer, a mesma coisa, isso pode ser mudado no futuro. Então, o que é ser mulher hoje dificilmente vai ser igual ao que é ser mulher no futuro. Então, quer dizer, sei lá, 1000 anos no futuro. Então, quer dizer, você vai ter essa perspectiva do gênero como uma construção social que é, né, reproduzida ao longo da existência e que é construída ao longo da existência. Então, quando ela traz essas questões, ela evidencia, né, que os gêneros masculino e feminino são construções sociais e não uma coisa imutável, né, naturalmente, vamos dizer assim, ela vai trazer justamente uma série de reflexões. Ela dá início, né, de certa forma, a uma série de reflexões sobre a questão da identidade de gênero. E aí, de lá para cá, muita coisa tem sido pensada em relação a isso. Tá? Então, pessoal, é isso. Né? A ideia era uma aula mais curta em relação a todos esses filósofos. Né? Claro que cada um tem a sua contribuição. Tem várias influências, né, de cada um deles. Aqui foi uma visão bem panorâmica, bem superficial, para a gente retomar essas ideias, né, e manter aí as coisas bem frescas na memória, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao existencialismo ou a algum dos filósofos, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder o quanto antes e a gente vai discutir, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.